estamos começando mais um programa Tira Dúvidas nessa manhã abençoada. Mais um tempo que o Senhor reservou para mim, para você, para nós estudarmos, conhecermos, fazermos como o pastor Aloysio fala, né? Escavarmos os tesouros da palavra de Deus. E é isso que a gente vai fazer agora com a sua ajuda, tá? Mande pra gente a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 99997-2005. Lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo nosso canal do YouTube Rádio Vinha FM. Bora começar? Olá, pastor, tudo bem com o senhor? Olá, Raquel, tudo bem? Bom dia, a todos os ouvintes queridos que estão conosco. Obrigado pela sua presença e companhia, com seu rádio ligado, com seu celular no aplicativo, no computador, em Goiânia, em Goiás, no Brasil e pelo mundo inteiro, né? Mande a sua resposta, compartilhe aí a sua participação conosco, né? Dando feedbacks, ok? A palavra de Deus, ela é poderosa. O que nós fazemos aqui é o compartilhamento dela. Olha, a Bíblia diz assim, da origem da palavra: o Senhor proverá, Deus é a nossa provisão. Jeová Jireh, a palavra que foi mencionada. Você sabe que ela foi mencionada para aquele para quem Deus proveu tudo de graça. Como dizemos, né, no ditado, de mãos beijadas. Sim, não pagou nada por nada e recebeu tudo. O Senhor proverá, daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22, versículo 14. A única pergunta que Isaac fez por sua própria decisão foi perguntar: pai, cadê o cordeiro? Eles estavam caminhando para o sacrifício. Abraão, já lá pelos seus 116, 117 anos, provavelmente, tinha dado tudo. Isaac nasceu num lar abastado. Nós também nascemos na graça, na fé, num lar de muita fartura, num lar abastado. Daí para nós se valer essa declaração: o Senhor proverá. Qual seja a sua necessidade, tem provisão para a sua necessidade na palavra de Deus. Estou dizendo que tem resposta, tem socorro, tem amparo, tem proteção. O que você precisa? A palavra de Deus tem cura, tem riquezas, tem tudo que é necessário para a vida. Na palavra de Deus, e nós somos o tipo de Isaac. Isaac é um tipo de Cristo, cujo privilégio como herdeiro fez com que tanto Isaac recebesse tudo. Nem a esposa, que foi Rebeca, ele tomou decisão sobre ela. Ele só esperou. E o servo Eliezer foi em busca da sua esposa. E por uma direção divina, Isaac é segundo o coração de Deus. E Rebeca, sua esposa, também é segundo o coração de Deus. Porque Rebeca foi escolhida por Deus para ele, ok? E ele recebeu tudo. Quando ele pergunta: pai, cadê o cordeiro para esse sacrifício? Ele não sabia que ele seria o objeto daquele sacrifício. Mas Abraão, por fé, declarou: o Senhor proverá. E ali ele trouxe à existência o próprio Cristo, que já estava determinado. É um alinhamento profético daquilo que já era e que haveria de vir. Então hoje a gente está compartilhando aqui essas coisas. Lembrando e repetindo: como Isaac, nascemos numa casa abastada. Ok? Tem fartura para você. Compartilhe a sua dúvida, que a palavra de Deus tem a resposta. E é o que nós vamos fazer aqui nesses minutos de compartilhamento da palavra de Deus. Mande a sua pergunta. A sua pergunta, ela é uma bênção. Ela é um estímulo para que eu articule argumentos e respostas com a palavra de Deus ao seu coração.
Amém, Raquel? Amém, pastor. A gente vai começar com uma pergunta muito boa aqui, muito prática. O senhor falou aí de Isaac, de Rebeca. Olha só. Olha só, tem tudo a ver, né? Então, a Arlinda, nossa ouvinte querida aqui, está perguntando quais são os pré-requisitos para um bom candidato a marido. E eu até estenderia a pergunta aí, pastor. Também os pré-requisitos para uma boa candidata a marida, não a esposa? Conta pra gente aí, pastor. O que o senhor acha que é imprescindível? Marido e esposa. Pois é, uma pergunta importante, né? Porque é uma das grandes decisões da vida. Segundo a palavra de Deus, é uma decisão para a vida toda. E muito além do romantismo, existe a realidade do dia a dia, que ela se ajusta e prevalece de maneira feliz, gratificante, quando você fez a escolha certa. Eu sempre digo assim, quem vai dar problema no futuro já está dando problema no presente. Então avalie isso. Observe como o homem trata a mãe, o pai dele, os irmãos. Eu acho que o relacionamento pré-conjugal, seja corte, seja namoro, ele é um tempo determinado por Deus para levar você à decisão definitiva da escolha ou não. Agora, se essa é a sua dúvida e você está planejando escolher o marido que seja um homem segundo o coração de Deus, então seja prudente, né? A primeira coisa, durante o seu relacionamento com ele, você percebe que ele apoia as suas decisões, ele é amigo, ele é parceiro. Porque são coisas simples que se percebe. Ele é atencioso. É claro que depois que casa, o marido e mulher descobrem que o outro não é quem ele pensava. Mas o grata surpresa. Essa surpresa, sim. Agora, perceba se ele trata você como a sua namorada, como a sua corte, como a prioridade dele. Perceba se ele é realmente apaixonado. E nessa circunstância, a maneira dele te tratar determina muito o caráter como marido, né? Bem assim, você se sente bem ao lado dele, você se sente segura. Essas coisas são dicas, são chaves. Por exemplo, como que ele é sentimentalmente? Homens que têm ciúmes exagerado, ele é inseguro. E quando ele é inseguro pontualmente quanto ao ciúme, em outras áreas emocionais, ele vai ter a mesma fragilidade. Aprenda a avaliar a inteligência emocional do homem que você está decidindo para viver o resto da sua vida com ele, ok? Então, assim, é muito importante isso. Você está com essa pessoa, você vê a possibilidade, é um tempo de pensar nisso. Eu não estou dizendo que é completamente errado, não. Você está namorando com alguém, e naquele tempo você pensa em outra pessoa. Você pensa no ex que você gostaria de estar firme com ele. Isso não é fundamental, sabe? Essas estruturas do pensamento, elas podem ser mudadas por decisões. Mas são dicas que são importantes existirem, né? Então, assim, segurança em saber se essa pessoa é transparente com você, se ela te trata bem, se ela é paciente naquilo que você erra. Porque tanto um como o outro, o homem e a mulher, eles erram o tempo inteiro. Como que é a reação dele? A reação é uma coisa importante de se avaliar. Como que esse homem que você está planejando se casar reage diante das coisas que não deram certo? Como que ele reage? Ele é temperamental? É explosivo? Provérbios 16:30 fala assim, que um homem que sabe controlar o próprio temperamento é mais sábio que um grande general que controla um grande exército. Então, tanto homem como mulher tem que ter uma inteligência emocional de controle, de não ser facilmente afetado
pelas circunstâncias adversas. A gente conhece a pessoa no meio das adversidades. Você conhece quem é quem no meio da tempestade, da crise e assim por diante. Né? E a esposa, pastor? A esposa, para escolher a esposa certa? A esposa certa, então, é mais ou menos nessa linha. Mas é claro que na discrepância de papéis, na diferença de papéis, algumas coisas você tem que observar. Uma coisa que eu pontuei aqui, sobre a maneira como aquela que você está relacionando, como que ela trata a mãe dela. Você tem que ter um tempo ali junto para você perceber. Uma outra coisa importante, quando você casa com a família também. Vocês não vão viver junto ali. Mas vale para os dois, tanto para o rapaz como para a moça. Você gosta da família dela? Agora, como a bola da vez agora é a mulher. Se você gosta da família dela, olha, isso é um indicativo importante. Você gosta, admira o pai, admira a mãe, os irmãos. Isso é um grande fator que contribui para o casamento se ajustar e dar certo, né? As afinidades. Por isso que é importante a gente casar com pessoas da mesma cidade, se possível. Casar com estrangeiro. Nós vimos muitos alunos que vieram para o Brasil. Não vou dizer que os casamentos não deram certos, mas sem exceção todos tiveram dificuldade de adaptação, de diferença racial. As diferenças culturais são fatores de dificuldades futuras. Diferença de idade, né, é um fator de dificuldade, porque eles dizem assim, que até 10 anos, eu estou espraiando aqui, né, já entrando no assunto para valer em outras áreas, outras variáveis. A diferença de idade não deve ser muito grande, né, porque se torna muito grande, aí já não é diferença de idade. É diferença de geração, né? É uma diferença geracional. Então, isso é importante ser avaliado, né? E tem o aspecto também do trabalho, né, pastor? O trabalho, homem tem que estar trabalhando. Assim, se você vai escolher tanto marido como mulher, observe a disposição de trabalhar, né? A disposição de ir à luta, porque o trabalho precisa de ser uma pessoa versada. O trabalho é um treinamento. Você entra, tem pontualidades, são importantes, caráter é importante você perceber. Perceba se a mulher tem o mesmo caráter que o seu, se ela é aciada, se ela é cheirosa, se ela é cuidadosa com a casa. Essas coisas são fundamentais, né? Porque o asseio, o homem é muito exigente com isso, mas ele mesmo é exigente para o outro, mas para si mesmo às vezes ele deixa a desejar, né? Uau, é isso mesmo, tem que cuidar. Não tenham pressa, porque aparências enganam, tá? Não exagere na expectativa, né? Quando eu falo não exagerar na expectativa, não espere demais. Tem homens que apesar de não merecer, eles querem casar com a mulher mais bonita da terra, quer casar com a estilo Brooke Shields, né? Pelo menos eu acho ela bonita, né? Pelo menos era. Eu falo assim, tem um homem que exagera na expectativa, e isso... Aí acaba ficando para titio? Acaba, porque quem é muito exigente... Você pode ver muitas mulheres que não se casaram, porque o padrão de expectativa, de exigência, excedeu. Olha só. Aí ninguém passou no crivo. Aí quem passou foi a própria pessoa, porque o tempo passa, né? Agora, ser feliz essa questão, a expectativa de ser feliz. Não exija do outro que ele faça você feliz. Ninguém tem o poder de fazer o outro feliz. Quem nos faz feliz é o Senhor, tá? Não tem essas expectativas, né? Não existe príncipe encantado, nem princesa encantada. Essas coisas são fundamentais. Então, a mulher, ela tem que ser comedida naquilo que ela fala, tem que ser sensata, tem que ser cheia do Espírito. Para nós cristãos isso é fundamental. E se ela é agradável entre os amigos,
E ela vai trazer honra para você durante a sua história, né? Então é importante. Gentileza, carinho, educação, postura, caráter, diplomacia, são coisas extremamente importantes na escolha tanto do marido como da esposa. Maravilha. Recebemos uma aula aqui nesse primeiro bloco falando sobre o candidato ideal aí para se casar, tanto a esposa quanto o esposo. E no próximo bloco a gente vai mudar de assunto aqui, é uma pergunta do Marco Aurélio, uma pergunta importante também. Ele diz o seguinte, como podemos compreender a violência descrita no Antigo Testamento, como as guerras e até a aniquilação de povos inteiros, à luz do amor e da compaixão ensinados por Jesus no Novo Testamento? A gente vai ouvir essa resposta depois do nosso intervalo comercial. Não saia daí. De volta ao segundo bloco do programa Tira Dúvidas ao vivo, esse programa incrível com a sua participação. Relembrando aí o nosso WhatsApp, que é o 999972005. Fique com a gente, mande a sua pergunta. Pastor, tá chovendo de perguntas aqui. A galera gosta de ouvir sobre relacionamento também, né? Pastor deu uma aula aqui sobre como escolher o marido ideal ou a mulher ideal. Se você quiser rever, corre lá no nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Você tem acesso a esse programa e muito mais. A gente deixou no ar aqui a pergunta, pastor, do Marco Aurélio. Ele pergunta aqui, como podemos compreender a violência descrita no Antigo Testamento, como guerras e até aniquilação de povos inteiros, à luz do amor e da compaixão ensinados por Jesus Cristo no Novo Testamento? Então, assim, a aniquilação por morte determinada por Deus aos 7 grandes povos que ocupavam um território que anteriormente tinha sido de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos 12 filhos de Jacó. Eles estavam indo para retomar sua própria terra. Mas depois de 400 anos, povos bárbaros, digamos, espalharam por ali. Amorreus, Jebuseus, Heteus, Heveus e outros Zeus aí, até 7, né? Então, assim, digamos, era um povo de costumes pagãos perversos, ok? E os costumes eram profundamente arraigados no coração daquele povo. Não existia uma mudança para ele, era um caso perdido. Assim como Deus teve que, pela perversidade dos dias do dilúvio, eliminar quase a humanidade inteira, em Sodoma e Gomorra da mesma forma, essas 7 nações, por exemplo, o tipo de prática que eles tinham, só para você ter um exemplo, era de costume religioso, profundo, enraizado, era uma questão de fé. De geração em geração eles faziam isso. Eles sacrificavam os próprios filhos, dependendo da cerimônia. E as crianças que eram sacrificadas a Moloque, que era um deus que todas as nações, de maneira em unidade perversa, faziam, essas crianças que eram sacrificadas, elas eram entregues aos sacerdotes cultuais. E esses sacerdotes, já que eles iam de maneira perversa queimar essas crianças vivas, o que eles faziam? Abusavam. A pedofilia teve origem nesses povos bárbaros. E quando Deus fala para eliminar, não é maldade, é compaixão e amor às futuras gerações. Algumas nações foram preservadas, é o que você vê hoje, como o Afeganistão. É um modelo de perversidade nos nossos dias, onde garotos, estou falando de hoje, com 14 anos de idade, quando elas atingem no Afeganistão, 14 anos de idade, elas são removidas da escola. Nem deixam elas estudarem direito antes disso. Mas elas são matrizes reprodutivas dos soldados afegãos, do Talibã, para produzir mais homens. Eles fazem isso com mulheres do próprio povo? Do próprio povo. Isso acontece nos dias atuais. E quando a mulher está grávida de um bebê feminino, eles levam essa criança, eles descobrem, eles abortam. E muitas mulheres, meninas que nascem,
Ele tem um controle. Eles sacrificam. Isso nos dias atuais. Quando você vê isso acontecendo, você entende o que Deus planejou lá no passado. Não era perversidade nem violência. Era uma preservação mínima das gerações futuras, de um povo civilizado. Porque tem pessoas que chegam a um nível de barbáries tão grande que não tem chance para civilidade para esse povo mais. É onde Deus agiu dessa maneira. Uau, O propósito de Deus é a vida, é a graça. Você acha que a polícia entra nos morros do Rio de Janeiro levando flores? Não, eles não entendem essa linguagem. Isso nós estamos falando aqui de um estado que a gente esperava que fosse plenamente civilizado, educado. Mas existe essas barbáries até no nosso meio, muito próximo de nós. E a vida nesses morros, nessas comunidades, nessas favelas, é muito cruel. É um outro estilo de vida que não tem nada a ver com civilizações como o Brasil espera ser. Se aqui dentro as coisas são assim, imagine há 4.000 anos atrás. É onde Deus levou as coisas para essa direção e decisão. Ok, pastor, tem uma pergunta aqui do Luiz, seu... Xará, é isso aí. Ele quer saber por que é que Moisés e Arão não entraram na Terra Prometida. Moisés e Arão não entraram na Terra Prometida por um ato falho, um erro muito grave que foi cometido por Moisés e pelo próprio Arão. Primeiro por Moisés, num lugar de muita sede, e o povo reclamando a Moisés por causa da falta de água. Lá em Números 20 está registrado isso. O que aconteceu? O povo pediu água reclamando. Diante da reclamação, a Bíblia diz que Moisés e Arão se prostraram diante da porta do tabernáculo. E o Senhor respondeu com a sua glória. Mas só que Deus ordenou a Moisés que pegasse a sua vara e, juntamente com Arão, reunisse toda a congregação de israelita, toda a comunidade. E diante do povo eles tinham que falar a uma rocha, Meribá. Esse local foi em Meribá, que significa águas de confusão. Eu não sei te antecipar aqui se tornou Meribá ou se já era Meribá, mas o significado é águas de confusão. Nessas águas de confusão, Moisés foi reprovado. Mesmo aos 120 anos, tratado por Deus como o homem mais manso da terra, ele pecou nesse ponto. Ele não foi manso com o povo. Ao invés de falar a rocha, mais uma vez, olha o barulho, ele bateu na rocha e falou à congregação. Ele desobedeceu a Deus e falou à congregação que não devia falar. Olha, você não toca nos ungidos de Deus de maneira impune. Isso é muito sério. O problema foi que Moisés e Arão reuniram o povo e desobedeceram a Deus, e Deus reclamou. Quer dizer, não sei se Deus reclama, né? Mas Deus mostrou a sua insatisfação em Números 20, versículo 12, onde diz assim: como vocês não confiaram em mim para me honrar, vocês não acreditaram na minha palavra para honrar a minha santidade, ou seja, o caráter especial, separado, sério, o meu caráter íntegro diante da congregação dos filhos de Israel, por isso vocês não vão conduzir mais esse povo à terra que eu prometi. Isso foi muito grave, porque foi uma desonra contra Deus. E Moisés chamou geração rebelde, povo de dura cerviz. Muito cuidado com o que você fala contra a pessoa que está do seu lado. Você pode tocar o zelo de Deus. E foi isso que Moisés fez. Agora, a declaração de disciplina de Deus tem um aspecto profético aí. A primeira vez Moisés bateu na rocha. Ele bater na rocha novamente, a desobediência a Deus, é preferir e dar preferência ao método humano. Em deferência, em desprezo
a orientação de Deus. Porque a primeira vez é Cristo, porque Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 10, é essa rocha representada. Quando ele foi ferido, é Cristo morrendo na cruz. Agora, falar a rocha e fluir a água dela é o Cristo da graça, é a graça de Cristo. E quando você fala, rios de água viva fluem a seu favor. E Moisés, tendo ferido, ele quebrou o panorama profético, o propósito dispensacional que estava escrevendo uma história para que se cumprisse em nós. Então, hoje, você não fala mal, você conhece as pessoas segundo a graça, segundo Cristo, segundo a fé, não segundo a carne. E falar que a geração é picareta, é perversa, é rebelde, ofendeu muito a Deus. E desobedecer a Deus, não falando a rocha, é desacreditá-lo, desprezá-lo e fazer da maneira que acha melhor. E quando você despreza Deus e faz da sua própria maneira, inevitavelmente você colhe consequência. Então seja muito prudente diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O negócio é sério. E eles foram reprovados e não tiveram o privilégio de entrar com o povo. Muita gente acha assim, mas o nome de Moisés foi riscado do livro. Não do livro da vida. Foi riscado da relação daqueles que entrariam na terra. E de fato, dos dias de Moisés, só entrou Josué e Caleb. Né? Maravilha, pastor. Tem uma pergunta aqui da Josefa, mas antes eu quero te convocar a seguir o pastor Luiz com Z Rigonato no seu Instagram, para você ter acesso a essas e outras respostas incríveis aí que vão te edificar muito. Tem o meu também, Raquel de Lima Oficial. Pastora Josefa, de forma muito prática, que ela quer saber quantos capítulos da Bíblia é o ideal para se ler por dia? O ideal é o tempo que você tiver. Leia o mínimo e o máximo possível. Porque o que leva você a aprender a palavra e ser edificada por ela? O contato com ela. Como eu devo ler? Olha, saber como se deve ler é mais importante do que saber da performance. Geralmente nós somos muito conectados e ligados à performance. Tem muitas pessoas que se sentem bem lendo muito. É bom ler muito, mas com qual inspiração você está lendo? Eu gosto de me reportar a esse texto que nos ensina como ler a Bíblia. Nós lemos a Bíblia sendo instruídos e ensinados pelo mestre dos mestres, que é o Espírito Santo. É Cristo, né? Quando Cristo se tornou Rabboni, que é o mestre dos mestres, ele fez pelo poder do Espírito Santo. Ele era filho de Deus, mas limitado na condição humana, cheio da plenitude do Espírito. E agora, quando você for ler a Bíblia, lembre-se do que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios 2,13. Disso também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. O número de capítulo, olha, ele não é tão relevante quando ele não tem a presença. Tendo a presença, a inspiração, a instrução do grande mestre, que é o Espírito Santo, não tem limites. Que seja conforme o tempo disponível que você tem. E cuide em priorizar a leitura da palavra. Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando você lê a palavra de Deus com esse encargo, é um poderoso calmante, é um poderoso Rivotril que vence pânicos, angústias e toda sorte de sentimentos ruins. Ninguém que ler a Bíblia se detém na angústia ou sentimentos confusos. Lendo a Bíblia, você é curado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. É uma grande bênção a palavra de Deus. Pastor, e só para fechar essa questão, tem gente que tem dificuldade de ler, assim, e prefere ouvir. É a mesma coisa? Sim, eu acredito que sim. Há uma diferença na capacidade de memorização. Mas o ler é bíblico, né? Eu sei que, às vezes, você não pode ler. Você está viajando, você não tem como ler e dirigir.
aí é melhor ouvir. Às vezes a pessoa está com a vista muito ruim, não conseguiu Também ajeitar o óculos, não. Nessas circunstâncias... Ouvir a Bíblia em áudio, digamos assim. Claro, nessas circunstâncias, ouvir também é muito bom. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo, ok? Ouvir também é poderoso. Deus falou para Josué, quando ele assumiu o lugar de Moisés. Acabamos de responder sobre Moisés. Deus falou para ele, olha, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nessa lei está escrito. Está falando da lei da vida, da palavra, né? Aí ele fala para inculcar. Em Josué capítulo 1, olha só, esse elaborar a leitura da palavra. Veja só o que a Bíblia diz, ó. Não cesses de falar do livro dessa lei. Então, quando? Antes medita nele, dia e noite. Então, ouvir e ler e meditar e fazer tudo quanto nela está escrito, a melhor maneira que for útil para você e prático para você, tá bom? Quando você faz isso, você se enche de Deus e você prospera no seu caminho. E você é bem-sucedido em tudo, fazendo tudo conforme... Ah, pastor, eu não tenho a capacidade, nem eu, mas o Espírito nos guia e nos capacita em andar em toda a verdade da palavra de Deus. Isso é sobrenatural. Não queira você produzir algum resultado na força do braço, mas dependa do Espírito e as coisas vão prosperar muito. Amém. Glória Amém. a Deus. Estamos finalizando mais um programa Tira Dúvidas. Obrigada a você que esteve aqui com a gente, que enviou a sua pergunta. Não conseguiu respondê-la? Não fique triste, a gente vai responder nos próximos programas. Você pode mandar um direct aí para o Instagram do pastor Luiz com Z Rigonato. Lá tem conteúdos maravilhosos. Vamos orar? Vamos orar. A palavra de Deus, ela é poderosa, tá? Quando você ora a palavra, você ora de todo o coração. Jeremias capítulo 28, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando é que isso acontece, pastor? Não, é Jeremias 29, tá? Não é 28. 29, versículo 13. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando que eu consigo agir assim, pastor? Quando você ora a palavra de Deus, ok? Vamos orar a palavra de Deus e você vai ser abençoado com toda a sorte de bênçãos. Pai, muito obrigado pelo privilégio do compartilhamento das riquezas da sua palavra. A cada dia, Senhor, que a sua palavra esteja no nosso coração. Davi disse, eu escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A sua palavra é viva, Senhor, a sua palavra é favor ilimitado. Nós somos, conforme a sua palavra diz em Efésios 1, versículo 3, abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Pai, obrigado por aqueles que agora oram conosco. O Senhor conhece o coração de cada um, em todos os lugares. O Senhor está presente, onde alguém está prostrado, Ele atraiu sobre si a presença, e o seu Espírito habita nessa pessoa. Bem assim, Senhor, eu peço a sua bênção, conforme a necessidade. Deus, para aqueles que estão tristes, traz alegria transbordante sobre eles. Aqueles que estão decepcionados, Pai, frustrados com coisas da vida, Senhor, decepcionado com pessoas, frustrações em projetos. Traz a gratificação sobrenatural. Mostra o seu poder. Deus bendito. O Senhor é o Deus que abre caminhos no meio da tormenta. Oh, bendito Deus, e nos faz caminhar de maneira vitoriosa avante. O Senhor é a nossa justiça que nos justifica. O Senhor é a santidade que nos santifica. O Senhor é a paz que excede todo o entendimento. Deus bendito, o Senhor é cura das nossas enfermidades e para aqueles que agora oram comigo. O Senhor é provisão abundante ao nosso coração. Bendito Deus, traz a sua provisão para aqueles que estão vivendo na escassez. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é
Jeová Nissi, Senhor, a bandeira de vitória, a nossa bandeira que nos conduz em triunfo, em grande vitória contra os nossos inimigos. Diante do Senhor nós não temos falta de coisa alguma. E é por essa razão que nos aproximamos confiadamente, com toda a segurança, junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia, socorro em tempo de oportunidade. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. Nos descansamos, alegramos com gratidão profunda diante do Senhor. Obrigado pela sua palavra e pela sua vida sobre nós. Em o nome de Jesus. Amém e amém.